E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos fazer aqui a quarta e a última parte do nosso projetinho, tá? Bom, caso você tenha chegado agora aqui no canal, tá? Caso esse seja seu primeiro vídeo, eu recomendo que você assista as últimas três partes, tá? Aqui, essa parte a gente vai focar exclusivamente aqui na parte de Machine Learning e na conclusão do projeto, tá? Na primeira parte, a gente passou ali pela parte de análise das variáveis, né? Então a gente importou a nossa base de dados aqui, a gente verificou qual que é o objetivo da base de dados, a gente verificou todas as colunas que a gente tem ali dessa base de dados, a gente verificou a quantidade de dados, então a gente deu um overview ali sobre a nossa base de dados, tá? No segundo vídeo, a gente fez análise exploratória das nossas variáveis categóricas e variáveis contínuas. Então, nós passamos por todas as variáveis para entender qual que é o comportamento ali dos nossos dados, tá? Para a gente entender qual que é a distribuição e etc. E na última, na última parte do projeto aqui, tá? A gente fez análise bivariada, em que a gente comparou ali tanto as nossas variáveis quanto as nossas variáveis contínuas com as nossas variáveis target, com a nossa variável target, né? E também a gente verificou, a gente fez alguns conceitos ali, a gente fez algumas comparações entre as variáveis para entender alguns comportamentos ali dos nossos clientes, tá? Bom, caso você não queira voltar à última, eu vou dar um overview aqui, tá? Então essa é a base de dados aqui sobre o Telecom Churn. Então é uma base de dados de uma empresa de telecom aqui. Quando digo telecom, é uma empresa que fornece serviços ali de telefone móvel, etc., e internet. E o nosso objetivo é ver se a gente consegue prever se um cliente vai deixar de ser cliente ou não, tá? Como eu falei anteriormente, a gente já fez a análise exploratória aqui de todas as variáveis, tá? Nessa parte aqui do vídeo, nós vamos focar exclusivamente na parte de Machine Learning, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu já rodei tudo, tá? A gente tô partindo aqui da parte da onde a gente parou na última parte do último vídeo, tá? Então eu vou dar um def.head aqui, tá? Então a gente verifica que aqui a gente está com as mesmas colunas, tá? A gente tem 21 colunas aqui, e etc. A gente vai dropar essa Customer ID, porque a gente não precisa utilizar isso, tá? Vou utilizar aqui eu vou falando aqui tudo que eu já fiz, tá? Porque eu acho importante. Eu já testei aqui, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, já fiz vários estudos aqui para ver como que a gente poderia chegar no melhor resultado. Então eu vou falando aqui tudo que eu fiz, tá? E o que eu deixei aqui como resultado. Bom, eu tentei utilizar aqui, primeiro a gente dropou aqui o def, essa variável Customer ID, tá? Para deixar ali apenas as variáveis que a gente precisa. Aqui a gente vai fazer, como a gente consegue, a gente verifica aqui que a gente tem as variáveis categóricas, né? Então aqui pronto, gender, tá a gente tem ali female e male, aqui partner, yes ou no. Então a gente tem algumas variáveis aqui que elas estão como variáveis categóricas e variáveis strings, tá? Antes de a gente rodar os modelos de machine learning, desculpa, como os modelos de machine learning, eles utilizam cálculos matemáticos, a gente precisa transformar todas essas variáveis categóricas em variáveis numéricas para que ele consiga utilizar a parte matemática ali, tá? Se a gente for tentar rodar assim, ele não vai rodar porque isso são strings. Então, antes de rodar ali os modelos de machine learning, todos os valores precisam ser numéricos, tá? Então, a gente vai utilizar o Label Encoder aqui, tá? Eu tentei utilizar o Only Hot Label Encoder também, para ver se a gente conseguia chegar no resultado melhor, mas o melhor resultado que a gente teve aqui foi utilizando o Label Encoder, tá? Se você não sabe a diferença entre o Label Encoder e o Hot Label Encoder, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá, explicando sobre isso. Bom, então aqui eu vou rodar, tá? Então aqui já tem um código para transformar todas as nossas variáveis categóricas em variáveis contínuas aqui, tá? Rodei aqui, ops, deixa eu só pegar aqui. Vamos dar um def.head aqui. Quando a gente executa isso daqui, a gente verifica que todas as nossas variáveis agora elas são numéricas. Antes a gente tinha as variáveis aqui, por exemplo, o gender era female e male, agora é 0 e 1. Então todas as nossas variáveis aqui, elas deixaram de ser variáveis categóricas. Apesar de elas serem variáveis categóricas, ainda continuam sendo variáveis categóricas, elas não são mais strings, mas elas são ali 0 ou 1, ou se tiver mais classes com mais números, tá? Bom, a gente vai separar aqui entre x e y, tá? A gente sabe que a nossa coluna target aqui é a churn, então a gente vai dropar aqui o churn para deixar nossas variáveis explicativas no x, e no y a gente vai deixar apenas o churn, tá? Vamos dar um x0 aqui, peraí que... Eu uso o teclado, peraí, vamos dar um x0 aqui, beleza? Então a gente verifica aqui que a gente tem todas as informações aqui, as variáveis descritivas. Se eu colocar aqui o y, a gente vê que a gente só tem um valor que é 0 ou 1, que é a nossa variável target ali, tá? Que é o 0 é que o cliente não deixou de ser cliente e o 1 é que ele deixou de ser cliente, tá? Bom, a gente vai dar o standard scalar aqui para colocar os dados no mesmo padrão. Se eu der um def.head aqui, a gente vai verificar que a gente tem alguns dados que não estão no mesmo escalonamento. Por exemplo, monthly charges é 30. Aqui o payment method é 2. Então a gente, para o modelo de machine learning não dá mais importância para o monthly charges por ele ter um valor mais alto, a gente utiliza aqui
o escalonamento para deixar os dados no mesmo padrão, tá? Eu vou deixar aqui, vou rodar os x.standard aqui para vocês verem qual que é o resultado, tá? A gente verifica aqui que quando a gente utilizar o x_standard aqui, que é o standard scalar, ele fica entre -1 e 1, e é o que a gente consegue verificar aqui, tá? Os nossos dados ali, eles estão no mesmo escalonamento, que vai de -1 até 1, tá? Vou apagar aqui, beleza. A gente vai dividir aqui nossa base entre treino e teste, tá? Onde a gente vai separar aqui 30% para o teste, então vai ficar 70% da nossa base de dados para treino e 30% para a base de dados, tá? Vamos dar um x underline treino.shape e y.test.shape. Y.3, desculpa, vamos dar y.3 aqui, shape. Beleza, então a gente verifica aqui que a gente tem 4.922 e 19 colunas na variável no x_train aqui, e no y_train a gente tem 4.922 valores. Quando a gente coloca aqui o x underline test, x underline test.shape e y underline test.shape, a gente vai verificar que a gente tem 2.110 valores aqui com 19 colunas, 2.110. Então 70% dos nossos dados aqui está no treino e 30% aqui está no teste, tá? Então ele vai utilizar ali a base de dados de treino para aprender como os dados se comportam, e depois ele vai tentar aplicar aqui no teste para verificar qual que foi o resultado que ele obteve, tá? Bom, o primeiro modelo aqui que a gente vai rodar é o naive Bayes, tá? Então a gente vai utilizar aqui o Gaussian Model, tá? Eu vou rodar aqui, vamos ver o que ele retorna pra gente. A gente teve uma acurácia de 75% aqui, tá? Que quando a gente olha a acurácia, não é uma acurácia muito ruim, tá? 75%. Aqui, por ser uma base base de dados do Kaggle, a gente poderia ter resultados melhores, mas na vida real 75% é um resultado muito bom, tá? Só que o que a gente precisa ficar esperto aqui? Apesar de a gente ter um resultado de 75% quando a gente olha a Confusion Metrics aqui, tá? A gente tem um grande problema. A gente tem uma acurácia teoricamente razoavelmente boa aqui, só que parte dela, quando a gente olha aqui nossos dados, a gente verifica que a nossa precisão para os valores zeros ele foi de 89% e para os valores 1 foi de 52%. Então, a gente tem uma acurácia alta, mas muito por conta aqui, porque nossos valores aqui, ele foi muito bem em acertar os valores negativos. Então aqui, quando foi zero, ele falou que 1181 era zero e realmente era zero. E 143 aqui, ele falou que era 1, mas na verdade era zero. Então ele teve 89% ali de acerto ali quando foi aqui, ele tem 89% acertando o valor zero, só que quando a gente olha o valor 1 aqui, 412 ele falou que era 1 e realmente era 1, e 374 ele falou que era 1, mas na verdade ele falou que era 0, mas na verdade era 1. Então aqui a gente verifica que ele teve um resultado muito ruim, tá? Então ele não teve um resultado muito bom. A gente tem uma acurácia alta aqui de 75%, mas ela é uma acurácia falsa, porque ele foi só muito bem em prever os resultados negativos do que prever os resultados positivos. Uma coisa que a gente pode olhar aqui também, dá que quando olha o recall, pelo menos o que eles aqui quando ele falou que era aqui, vamos supor aqui, a gente olha aqui, desses 412 aqui que ele falou que era positivo, era realmente positivo, e aqui que ele falou que era positivo, mas era negativo, foram 143. Então, aqui quando ele falou que era positivo, quando ele achou que era positivo, ele foi muito bem em acertar o que ele falou que era positivo. Aqui a gente teve 74% de acurácia. Aqui esse é o total, né, que ele falou que era positivo, e desse valor aqui, 412 mais 143, 412 estava correto e 143 estava errado. Então, ele não foi muito bem em prever. A gente teve uma precisão muito baixa aqui em prever quando o cliente deixa de ser cliente, mas quando ele preveu que o cliente vai deixar de ser cliente, ele até que teve uma performance boa, tá? Mas como eu falei anteriormente, não é um modelo muito bom. A nossa acurácia aqui, teoricamente, é uma acurácia boa, mas não reflete o que a gente precisa do nosso problema. A gente precisa sempre pensar no que a gente está buscando, que é prever aqui quem vai deixar de ser cliente, e o modelo aqui ele foi muito bem em prever quem não vai deixar de ser cliente, tá? Eu esqueci de falar uma coisa muito importante aqui, tá? Sobre coisas que eu tentei fazer aqui, tá? Como a gente sabe, como a gente olhou na nossa análise exploratória, tá? A nossa variável target aqui, ela é desbalanceada. A gente tem muito mais valores de não. 70% da nossa base é não e 30% da nossa base é sim, tá? Eu tentei utilizar um balanceamento de classes aqui, utilizando o oversample, só que o resultado foi pior do que utilizando aqui os dados desbalanceados, tá? Outra coisa que eu tentei fazer também é porque eu acho que os gráficos aqui ele não tá rodando. Deixa eu só rodar aqui, vamos ver se ele roda rapidinho, só pra gente
para eu poder explicar para vocês o que eu tentei fazer também, tá? Espero que ele não demore tanto. Vou esperar um pouquinho. Tá. Aqui nessas variáveis aqui, a gente verifica que agora a gente está com 2, tá? Mas a gente tem variáveis aqui que é sim, não e não possui o serviço. Tudo que não possui o serviço, eu transformei para não, tá? Para deixar apenas duas classes, sim ou não. Mas também a gente não teve uma diferença muito grande no resultado, tá? Ele ficou mais ou menos do que o resultado que a gente está mostrando agora. Então eu acredito que a gente não precisa fazer esse tratamento. Tratando os dados normalmente aqui, os dados crus, como a gente colocaria. Não sei se é a melhor forma de dizer, tá? Mas sem efetuar nenhum tratamento foi onde a gente chegou no melhor resultado, tá? Então vamos lá. Bom, a gente rodou um 9 buys aqui, tá? Que a gente teve 75%. Então aqui a gente teve esse probleminha. Bom, aqui no modelo de Decision Tree, eu já rodei aqui, tá? O Randomize Search TV para a gente verificar quais são as melhores métricas que a gente utiliza ali. Então eu vou apenas rodar o modelo aqui, tá? Vamos esperar vamos ver o que ele vai retornar. Bom, aqui a gente teve um pouquinho melhor a acurácia, tá? De 78% de acurácia, tá? Mas aqui é a mesma coisa. A gente teve 60% de precisão, que foi um pouquinho maior aqui do que foi em 52, só que o nosso recall aqui foi de 58. Então a gente teve um recall menor do que a gente teve no 9 Buys, tá? Então a gente tem o mesmo problema aqui. Qual que é esse problema? Ele é muito bom em... A gente teve aqui 85% de precisão na previsão dos dados negativos, mas os dados positivos, a nossa previsão foi de apenas 60%, tá? Enquanto aqui foi 52%, que não é uma previsão muito alta, tá? E aqui o recall, então, a gente teve uma precisão maior, tá? Aqui, então ele acertou mais aqui, tá? Quando foi valores positivos, aqui 322 ele falou que era valores positivos e eram valores positivos, 214 ele falou que era zero, mas na verdade era 1. Mas ali também não é uma precisão muito boa, tá? 60% não é um bom modelo. E quando a gente olha aqui o nosso recall, tá? Desses valores aqui que ele falou que era 1, mas na verdade era 0. Então a gente vê que aqui ele não teve um resultado muito bom, tá? Aqui para o recall. Ele não foi bom em prever os resultados positivos. E também quando ele preveu os resultados positivos, ele deu muito falso positivo aqui, tá? Praticamente aqui 60% de acurácia tá no recall. Então não foi um bom modelo, tá? Bom, deixa eu só rodar esse daqui para tirar no final. Vamos rodar aqui o Random Forest, tá? Como eu falei anteriormente, eu já rodei o Randomize Search TV, então eu vou passar pelo Randomize Search TV, tá? Eu acho que a gente não precisa mostrar aqui. Eu utilizo o Random Search TV aqui, o Randomize Search TV, para a gente verificar esse valor, tá? Mínimo Sample Splits, Maximum Depth e qual modelo aqui a gente vai utilizar, se o modelo de Gini ou de entropia, tá? Bom, aqui a gente obteve 79% de acurácia, tá? Quase 80% ali utilizando o modelo de Random Forest. Vamos executar aqui para a gente verificar aqui. Bom, a gente teve uma precisão até, acho que foi a maior precisão que a gente teve aqui, 66%. Tá, a gente teve uma precisão bem legal aqui, tá? Nesse modelo de Random Forest aqui, tá? Mas a gente enfrenta mais ou menos o mesmo problema, tá? Aqui ele foi muito bem, a gente tem 80% de acurácia, mas a maior parte disso vem dos valores negativos, tá? Aqui que ele acertou, a gente tem 83% de precisão aqui nos valores negativos, mas nos valores positivos aqui a gente tem 66%, tá? Ele é um pouquinho melhor que os outros modelos, só que ele não é muito bom ainda, tá? Então aqui... vamos lá. Aqui de 264, que ele falou que era 1, realmente era A1, tá? Aqui que ele falou que era 1, foram 134 aqui, tá? Mas, na verdade, que ele falou que era 1, mas era 0, foram 134. E a gente teve uma precisão de 66%, tá? Que é melhor do que os outros modelos. Só que apesar de a gente ter tido uma precisão melhor, a gente teve um recall de 0,48%, tá? Então a gente teve uma quantidade aqui de falsos positivos muito altos. Esses falsos positivos são clientes que ele falou que ia deixar de ser clientes, mas na verdade eles não iam deixar de ser clientes, tá? Então a gente teve uma precisão mais ou menos boa ali para prever se o cliente... Mais ou menos boa, não. A gente pode falar que dos modelos que a gente rodou até agora é o melhorzinho, tá? Mas a gente teve uma precisão aqui de 66%, mas a gente teve uma piora bem grande aqui no recall, tá? Que é a quantidade de falsos positivos. Então também eu acho que não é um ótimo modelo aqui, tá? Vou rodar aqui o K-Neighbors, tá? Pra gente dar uma olhadinha. Vamos executar aqui. Beleza, deixa eu só executar aqui. A gente teve 77% de acurácia, tá? Mas aqui a gente passa muito pelo mesmo problema que a gente teve ali, tá? Ele é muito bom em prever aqui os resultados negativos, mas o resultado positivo aqui, ele é ruim tanto para precisão quanto para o recall. Então ele é ruim para prever esses resultados positivos, e os que ele prevê como positivo, ele dá muito falso positivo aqui, que são 297. Então não é um bom modelo também, tá? Vamos rodar aqui o Logistic Regression, tá? E ver o que ele retorna pra gente.
A gente teve aqui 79% de acurácia, tá? Que também é uma acurácia bem legal. Só que também a gente passa pelo mesmo problema ali, tá? Que ele é muito bom em prever os negativos, mas os positivos ele não prevê muito bem, como a gente pode ver aqui. A gente teve 64% aqui de acurácia, de precisão, né? Aqui, e no recal aqui 0,52. Então ele também não foi muito bem nem em prever os resultados positivos, e quando ele prevê os resultados positivos, ele deu muito falso positivo, o que também não é bom aqui para o nosso modelo, tá? E vamos rodar o nosso último modelinho aqui do dia, tá? Que é o AdaBoost. Vamos ver o que ele retorna para a gente. Espera aí que eu só preciso colocar aqui a importação. Beleza? Deixa ele rodar aqui. Esse é um modelo que demora um pouquinho mais para rodar. Beleza, a gente teve 80% aqui de acurácia, eu acho que é a maior acurácia que a gente teve até agora, tá? E quando a gente olha a precisão aqui, a gente teve até que uma precisão boa, tá? Mas passa muito por aquilo que a gente já falou nos outros modelos, tá? É mais uma parte de repetição aqui, que ele é muito bom em prever resultados negativos, mas os positivos aqui ele não é tão bom. A gente teve 66% de precisão aqui, tá? E quando ele preveu aqui os resultados positivos, ele deu muito falso positivo aqui, que ele falou que era 1, mas na verdade era 0. E que também é muito ruim para o nosso colégio. Teve 53% ali de recal, tá? Então, vamos. Essa foi a parte do módulo de Machine Learning, tá? Vamos participar aqui antes de a gente passar para a próxima fase, antes de a gente entrar na conclusão ali, tá? A gente vai utilizar aqui o que quadrado e a gente vai verificar também quais foram as variáveis. Deixa eu só rodar aqui, porque eu acabei não rodando. Random NIP. Beleza, olha aqui, deixa eu só voltar aqui. Para a gente verificar quais são as variáveis que os modelos ali acharam que foram mais importantes aqui para a decisão do nosso modelo, tá? Quando a gente olha aqui o que quadrado, tá? Ele acha que aqui o total charges, o tenor, o monthly charges e o contract aqui praticamente são as mais importantes, tá? Com a total charges em primeiro e o tenor em segundo. Quando a gente olha aqui em decision tree, contrato com 53%, tenor com 13%, online security e internet service. E quando a gente olha aqui na parte de random forest, contrato com 19%, tenor com 16%, total charge com 11% e tech support com 10%. Então, apesar dos nossos modelos não terem sido muito bons, tá? Aqui a gente consegue entender mais ou menos quais foram as variáveis que os modelos levaram mais em conta para chegar ali no resultado final. E a gente verifica que é muito aquilo que a gente passa na análise exploratória, tá? Que algumas variáveis bem importantes que a gente verificou que tem um comportamento diferente entre elas. Que é a quantidade do que a pessoa ali paga, aqui a gente tem pelo total charge, no total, né? Aqui o monthly charge, que é a porcentagem da conta. A gente vê que no total charge, quanto menos a pessoa gastou na nossa empresa, mais propensa ela é de deixar de ser cliente. O tenor aqui é a mesma coisa, quanto menos tempo de serviço prestado para aquele cliente, mais propenso ele é a deixar de ser cliente. O monthly charges aqui, quanto maior é a conta da pessoa, mais propensa é deixar de ser cliente. E a gente verifica aqui também a parte do contrato que a gente verificou, que é uma variável muito importante, que pessoas que têm um contrato ali mês a mês, elas são muito mais propensas em deixar de ser clientes, tá? Bom, eu vou rodar aqui só para a gente verificar aqui a nossa parte do modelo de Machine Learning. A gente teve até algumas acurácias boas, tá? Como aqui no AdaBoost, 80%, na Logistic Regression, aqui no Random Forest também quase 80%, mas parte muito daquilo que eu falei anteriormente, só colocando isso na tecla novamente, que apesar de a gente ter tido uma acurácia boa parte dessa acurácia aqui é prevendo resultados negativos. Prevendo resultado positivo, os nossos modelos não foram muito bons, tá? Como eu falei, eu tentei fazer algumas coisas como overbalance, com balancear as classes ali, tentei utilizar o Unihat Label Encoder, tentei fazer um feature selection, selecionando só as variáveis mais importantes. Também tentei fazer algum agrupamento de variáveis, mas aqui eu obtive o melhor resultado com os dados crus mesmo, tá? Bom, então passa muito por aquilo que eu falei. Os nossos modelos de machine learning, eles foram muito bons em prever os resultados negativos, mas não foram bons em prever os resultados positivos. E quando ele tinha mais ou menos ali, por exemplo, a gente tinha, se ele acertasse ali, a gente teve um modelo que a gente acertou 65% na precisão, só que quando ele tinha quando ele ganhava um pouco mais de precisão, ele piorava bastante aí na questão dos falsos positivos. Então, eu acredito aqui que pela parte de Machine Learning, por a gente ter poucos dados, tá? Se eu não me engano, a gente tem 7.000 dados, eu acho que eu cheguei a colocar aqui 7.043 clientes, tá? Informações de clientes aqui, e a nossa classe target, ela é bem desbalanceada. Eu acredito que se a gente tivesse mais dados, a gente poderia chegar num resultado melhor aqui, tá? Então, acho que esses modelos de Machine Learning acabaram que a gente não conseguiu, através com essa quantidade de dados. Apesar de a gente ter 21 colunas, a gente ter bastante informação sobre esses clientes, essa quantidade de dados a gente não conseguiu chegar num resultado bem satisfatório aqui, tá? Para fazer a previsão.
pelo menos a gente chegou, quando a gente, na nossa análise exploratória ali, a gente viu alguns, a gente chegou a alguns insights bem legais, tá? A gente verificou, tanto quanto a parte ali, para a gente analisar a nossa base de dados, tá? A gente verificou que a gente é bem balanceado entre clientes masculinos do sexo masculino e feminino. A maior parte dos nossos clientes ali são de pessoas mais jovens. A gente também viu algumas coisas ali, como que eu posso dizer, que a maioria dos nossos clientes são clientes novos, né? E quando a gente fez a nossa análise bivariada ali, a gente também conseguiu ter alguns insights bem legais, tá? Que a gente poderia aqui levar para uma business meeting, para a gente falar com os donos do processo, né? Para a gente entender como, por exemplo, a gente verificou que pessoas idosas são muito mais propensas a cancelarem um serviço. A gente também verificou que caso o cliente ele tenha algum dos serviços, como por exemplo streaming, online backup ou parte de serviço, ele é mais propenso a não cancelar. A gente também verificou ali uma informação muito importante que é do serviço de internet, né, que a fibra ótica ela tem muito mais cancelamento quando o cliente possui fibra ótica. Ele é muito mais propenso a cancelar do que dos outros serviços, então a gente poderia ali pensar se o nosso serviço que a gente está prestando a gente está prestando um serviço ruim, né? Ou se é apenas por questão de preço, porque a gente conseguiu verificar também que o serviço de fibra ótica ele é muito mais caro que os outros, tá? Quando a gente passou ali para a nossa parte de variáveis contínuas, a gente também conseguiu verificar ali que quanto maior a conta do nosso cliente, mais propenso ele a cancelar, que quanto mais tempo de casa, menos propenso ele a cancelar e a deixar de ser cliente, né? A gente verificou também que do total charge, quanto menos o cliente gastou com a nossa empresa, ele é mais propenso a cancelar também. Então a gente poderia passar ali para alguns planos, por exemplo, fazer algum plano para ver se a gente consegue reter as pessoas idosas, a gente fazer alguma promoção ali para o serviço de fibra ótica, a gente entender por que a gente tem uma taxa de cancelamento muito alta em clientes que utilizam serviço de serviço de fibra ótica. Também poderia ali a gente tentar fazer algum plano para incluir serviços num plano, né? A gente também tentar ver se a gente conseguiria fazer com que mais clientes deixassem a parte ali de contrato mês a mês para que ele utilizasse contratos anuais ou de 2 anos, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Eu acho que esse foi um projetinho bem legal, que a gente conseguiu aplicar bastante coisa, tanto ali na parte exploratória quanto na parte aqui de machine learning. É normal, como a gente tem poucos dados, não é toda vez que a gente vai conseguir ter resultados satisfatórios aqui no modelo de machine learning. Eu tentei fazer várias coisas e mesmo assim o modelo era muito bom em prever resultados negativos, mas os resultados positivos ele falhava, né, tá? Como eu falei, a nossa classe é muito balanceada, a gente tem 70% dos nossos dados ele é de valores negativos e 30% é de valores positivos, só que como a gente já tem poucos valores, isso faz com que os nossos valores positivos seja muito pequeno, tá? A nossa amostra. Bom, eu acho que é isso, eu acho que já falei bastante aqui, né? Espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer em responder, tá? Eu vou deixar o link aqui também do projeto que eu publiquei, tá? Vou deixar aqui na descrição, caso você queira acessar. O meu LinkedIn também tá aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem ou falar comigo. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.